Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak. E vocês sabem que aqui é tudo nos mínimos detalhes, tudo bem detalhadinho e com muita qualidade para vocês. Peço, antes de começarmos a falar sobre o livro, que se caso você vá comprar algum produto pela Amazon, compre pelo meu link, que está aqui no box de descrição, pois assim você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Agradeço o apoio de todos que têm comprado pelo link, se tornaram membros ou clicaram no botãozinho valeu. Isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês aqui no canal. Bom, vamos lá então? Gente, Ailton Krenak agora em 2023 entrou na Academia Brasileira de Letras. Ele é o primeiro indígena a fazer parte dela. Isso então já é um marco histórico. Eu vou dar algumas informações sobre ele, gente, para que vocês entendam muito do que tem aqui dentro, que não é um livro de ficção, isso eu já adianto para vocês. É um livro com reflexões do autor. Então, ele nasceu lá em 1953, ainda está vivo, na região do Vale do Rio Doce, que é o território dos Krenak. De acordo com ele mesmo, a história ali da região do Médio Rio Doce é a de extermínio dos botocudos. E os Krenak são uma família desse povo botocudos. Ele conta que quando nasceu, os Krenak já haviam sido declarados extintos. Por quê? Porque o território que eles ocupavam foram tomados pelos fazendeiros e aí os sobreviventes do povo precisaram se espalhar em diferentes regiões para conseguir sobreviver. Então, quando ele nasceu, ele já nasceu em meio a uma fuga. Na verdade, há várias fugas. Vivia cada hora num momento com seu pai, como indígena, tentando sobreviver, sempre se escondendo. Era isso que os sobreviventes estavam fazendo. Até que um dia ele parou e pensou: mas onde estão os outros índios? Não somos só nós. Viu vários índios sendo mortos, perseguidos. O que era necessário então? Era necessário que eles se organizassem. E é isso que ele começa a fazer. Ele ganha grande destaque no Brasil. Lá em 1987, quando ele pintou o rosto com tinta de genipapo no meio do discurso na tribuna da Assembleia Constituinte. Então, enquanto ele discursava a favor dos direitos dos indígenas, ele pintou todo o seu rosto. O que nós temos aqui, pessoal, são 5 textos reflexivos, como eu disse, então, não é ficção, baseado em entrevistas, em lives feitas pelo Krenak. Cada um deles eu vou dizer de onde foi tirado e o que a gente tem aqui dentro. O primeiro deles é Não se come dinheiro. O título é Não se come dinheiro. E foi elaborado a partir do quê? A partir de uma live do Ailton Krenak e do Leandro Demore para a Intercept Brasil, de 8 de abril de 2020, então bem o período da pandemia, né? Aí também temos aqui a fala do Ailton Krenak no evento Plante Rio de novembro de 2017, aqui anterior à pandemia, e também baseado numa entrevista que ele deu a Amanda Massuela e Bruno Reis em 4 de novembro de 2019. Todos os textos estão em primeira pessoa. O título já é muito significativo pra gente, Não se come dinheiro, porque está claro que ele vai falar muito sobre economia. Bom, o que ele diz já de cara pra gente? Que quando ele fala de humanidade, ele não se refere apenas ao Homo sapiens. Não, ele se refere a uma imensidão de seres que os homens costumam, digamos que, excluir, como
a baleia, o tubarão, o leão. Para ele, de acordo com o seu pensamento, nós, seres humanos, somos a praga do planeta. Por quê? Porque nós devastamos tudo ao nosso redor. Tudo por quê? Para seguir o caminho do progresso, com a falsa ideia de que se está indo para algum lugar. E nessa tentativa de se ir para algum lugar, se larga tudo no percurso, se larga tudo que não interessa, o que ele chama de subhumanidade. E o que pertence a essa subhumanidade? Não só a baleia, o tubarão, o leão, como os povos, caiçaras, quilombolas, indígenas e muitos outros. Então, os seres humanos costumam tratar esses povos como subhumanidade. Ele acha incrível, a gente viu que temos aí, né, baseado num período do início da pandemia da Covid, ele acha incrível que o vírus atinja apenas pessoas, que não atinge animais, que não atinge as plantas, e considera isso uma manobra da Terra, para dizer para os seres humanos, estão vendo a pandemia aí? Estão vendo Covid-19? Respirem agora, quero ver. Então, a todo momento, na visão dele, nós estamos sendo lembrados, principalmente naquele período de pandemia, que nós somos tão vulneráveis que se cortarem nosso ar por alguns minutos, nós morremos. Ele faz uma crítica à economia e ressalta que ninguém come dinheiro, que é o que dá título a esse primeiro texto. E ele vai lembrar da fala de um indígena norte-americano que repetiu numa manhã específica as palavras de um ancestral. Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Então o homem está destruindo o planeta em nome do dinheiro. Só que ele não vai comer dinheiro, ele não vai respirar dinheiro. Na hora do vamos ver, não é o dinheiro que vai resolver o problema dele. A gente viu quantas pessoas de muita grana que morreram na pandemia. Krenak diz também que essa ideia de concentração de riqueza chegou a um clímax. Um clímax que fez com que os governos em si deixassem de existir, que nós somos governados, na verdade, por grandes corporações. E quem vai fazer a revolução contra as grandes corporações? Ninguém, né? Para ele, a gente está viciado em modernidade. Tão viciado que nos desconectamos da Terra, que é um organismo vivo, gente. Mas tem os negacionistas que, mesmo com todas as evidências, derretimento de geleira, oceano entupido de lixo, de plástico, mesmo assim ainda tem negacionista. Tem gente que se nega a acreditar que a Terra é um organismo vivo que está sofrendo pelas ações do homem, pelas ações dos seres humanos. Em contrapartida, nem todo mundo está destruindo o planeta. A gente, sim, lutando para protegê-lo, lutando para salvá-lo por meio da agroecologia, da permacultura. E essas pessoas que ele chama de agentes da micropolítica agem como? Às vezes plantam hortas no quintal, em vasos, se não tem muito espaço no quintal, abrem calçadas para que as plantas brotem, ou seja, dão um jeitinho de tornar a sua existência menos danosa ao planeta. Como o texto ressalta a todo momento a questão do dinheiro, ele vai falar sobre a campanha O Agro é Tech, o Agro é Pop, o Agro é Tudo. Ele considera essa campanha extremamente imoral, já que esse agro, tech, pop, tudo é muito responsável pela calamidade que estamos vivendo. Fala da região em que mora, que a Vale acelerou, que os trens passam a 300, 500 metros de sua casa, que a terra até treme
quando eles passam, e apenas um rio em coma, olha que coisa forte, gente, um rio em coma, ou seja, um rio que está quase morrendo, está numa situação gravíssima, o separa da estrada de ferro. E o que o Krenak acredita? Para ele, a gente tem que parar de se desenvolver e começar a se envolver. E ele pergunta quantas terras precisamos consumir até entender que se está no caminho errado. E esse foi então o primeiro texto aqui do livro A Vida Não é Útil. O segundo é intitulado Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. Esse texto, pessoal, foi elaborado a partir de uma live no Festival na Janela da Companhia das Letras, com participação do Ailton Krenak e Siddhartha Ribeiro, de 24 de maio de 2020. É também fruto da entrevista Amanda Massueli e Bruno Weiss, de 4 de novembro de 2019. O texto se inicia dizendo que se nós somos de fato uma humanidade, é uma oportunidade de refletirmos sobre a sua real configuração. Ele fala dos sonhos de um pajé chavante, que o chamou há 40 anos na Serra do Roncador. Ele se chamava Sibupá e contou seu sonho. Ele disse, não só para o Krenak, como para outros jovens, né? Naquela época ele era jovem, disse que o espírito de caça estava muito bravo, que o pajé era um irresponsável, que não estava cuidando bem dos espíritos dos bichos, que os Waradzu, que são os brancos, estavam predando tudo e logo acabaria a caça e as pessoas não teriam mais o que comer. Na visão daquele pajé, então, que foi compartilhada ali com os jovens, a terra ficaria desolada. Foi aí que o Krenak começou a visitar diferentes florestas, diferentes povos, e todos os pajés diziam a mesma coisa. O quê? Vocês precisam tomar cuidado, porque o mundo dos brancos está invadindo a nossa existência. Naquela época, o Krenak era um espectador apenas, até que ele começou a ter seus próprios sonhos, gente. Sonhos premonitórios, quando olhava as estradas, quando via os tratores e as motosserras invadindo as florestas. Começou a ouvir os rios ofendidos. Diz que o agronegócio invadiu o cerrado, que o Xingu virou uma empadinha cercada de soja por todos os lados. E ele já criticou o agro aqui, né? Agora ele está comentando como que isso se dá. Então, é desmatando tudo, é invadindo territórios, é destruindo a floresta. Comenta que os sonhos são de caráter íntimo, que você não costuma contar os sonhos para qualquer pessoa. Você conta com quem você tem intimidade. Fala também que os Krenak são parentes do Chavante, dos Kraô, dos Kayapó, que são um povo G. E assim, então, diante disso, eles não são oficialmente um povo agricultor, eles são um povo caçador. E ele vai trazer aqui uma história do povo Krenak, que diz que o Criador deixou uma humanidade aqui na Terra e foi para outro lugar. Aí um dia ele se lembrou dessa humanidade e disse, deixei lá as minhas criaturas na Terra, preciso ver o que elas se tornaram. Só que ele decide se transformar em outra criatura para ver suas criaturas e se transforma num tamanduá. E foi caçado, foi capturado pela sua própria humanidade, por um grupo de caçadores. A intenção era comê-lo. No entanto, duas crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. E aí ele conta para essas crianças quem ele era, e antes dos adultos descobrirem, essas crianças vão acobertar a sua fuga. E aí os meninos perguntaram, avô, o que você achou da gente, das suas criaturas? E Deus respondeu,
mais ou menos. Então, o autor diz que a ideia dos Krenak sobre a criatura humana é muito precária, que os seres humanos podem dar errado. E essa história de que nós somos seres predestinados, na visão dele, isso aí é bobagem. Quando os seres humanos destroem a floresta, destroem o rio, as paisagens, ignoram a morte das pessoas, eles estão mostrando que não há nada de qualidade na humanidade. E o século XX mostra muito isso. Por quê? Porque a humanidade se armou a tal ponto de poder destruir o planeta várias vezes. Isso é muito absurdo. Então a gente está diante, de acordo com o pensamento dele, diante de uma tragédia global. Então, nós podemos habitar esse planeta na visão dele? Sim, podemos, mas não desse jeito. É necessário que seja de outro. Pessoal, se vocês estão gostando, por favor, curtam o nosso vídeo, deixem um comentário aqui incentivando o canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Tudo isso faz muita diferença para mim e para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Então, se vocês gostam, digam aqui embaixo, sugiram conteúdos, tá bom? Terceiro texto, gente, A Máquina de Fazer Coisas. Esse texto foi elaborado a partir de uma live com Ailton Krenak e Marcelo Gleiser, em 17 de abril de 2020. Uma entrevista que ele deu a Fernanda Santana em janeiro de 2020 e em uma live do Emicida com Ailton Krenak para o canal GNT em 6 de junho de 2020, em outra live de 9 de junho de 2020 com os jornalistas livres. Krenak vai falar inicialmente, então, nesse terceiro texto, sobre as diferentes narrativas indígenas sobre a origem da vida e a nossa transformação na Terra, que são memórias de quando éramos, por exemplo, peixes. Ele diz que tem gente que era peixe, tem gente que era árvore, antes de se imaginar humano, e que todos nós já fomos alguma outra coisa antes de sermos pessoas. Ressalta que todos os povos que têm memória ancestral carregam lembranças de antes de serem configurados como humanos. E quando esses mesmos povos originários se referem a um povo como uma nação que fica de pé, eles estão fazendo uma comparação com árvores e florestas. Então, as árvores e as florestas seriam entidades. Nos últimos 40 anos, infelizmente, ele ressalta que a luta para conter o desmatamento não tem tido sucesso. Que as únicas florestas plantadas com muita competência e capacidade de volume são as de vida curta, que depois vão ser cortadas para virar celulose. Então, o homem é capaz de plantar, é capaz de cuidar, mas o que vai dar benefício financeiro para ele, não para proteção da natureza, para o meio em que ele vive. Ele acha impressionante que durante a pandemia de Covid-19, como a população em geral, né, claramente não todo mundo, aceitou ficar em casa e fazer o distanciamento. E aí ele reflete, se a gente é capaz de ouvir um comando desses, todo mundo ao mesmo tempo ficando em casa, fazendo confinamento, porque a gente não é capaz de ouvir o comando de parar de destruir o planeta, parar de destruir rios, destruir florestas, destruir animais. Krenak ressalta que não consegue nos imaginar separados da natureza, que a gente pode até se distinguir dela na cabeça, mas não como organismo. Novamente, ele vai trazer a questão da economia. Ele vai mencionar aqui o capitalismo. O poder que o capitalismo tem de qualquer coisa ser anunciada e todo mundo querer comprar. Que nós estamos viciados no novo.
Então eu quero um carro novo, um celular novo, uma máquina nova. Ele acredita que as pessoas hoje querem nascer em hospitais e depois viver blindadas quanto à possibilidade de morrer. Que isso seria, na visão dele, uma falsificação da vida. E ele vai dizer também que nós somos muito piores do que esse vírus, que está sendo demonizado como uma praga que veio para comer o mundo. Diz novamente que nós somos a praga que veio devorar o mundo e que alguns têm consciência disso e gritam desesperadamente. E aí ele vai mencionar grandes nomes, como Chico Mendes, que ele fica chocado que tem gente que não sabe quem foi Chico Mendes. Menciona também Gandhi, que uma vez um jornalista inglês perguntou a ele: a gente demais do planeta, o senhor acha que a Terra pode atender a demanda de todos? E aí ele respondeu: a Terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades. Mas se você quiser uma casa na praia, um apartamento na cidade e um Mercedes, não tem para todo mundo. Então esse querer, fazer coisas, tudo uma máquina, gente, isso está destruindo o mundo que a gente vive. E o capitalismo está vendendo a falsa ideia de que nós podemos reproduzir a vida, de que nós podemos reproduzir a natureza. E há quem tem o absurdo na visão dele de dizer que quem sabe viver no mundo são os ricos e que a pobreza é responsável pela destruição do meio ambiente. Para o Krenak, essa afirmação é racista, é classista, é assassina, porque alguém que está no lugar dos ricos, dizendo que os pobres, que são 80% da população mundial, estão destruindo o planeta, isso pode sugerir o quê? Que os pobres não precisam mais viver. E qual é a verdade na visão dele? Que a gente não precisa de nada disso que esse sistema quer oferecer. Ele vai fazer outras referências, fala do Milton Santos, que é especialista em globalização, fala da Sueli Ronick sobre o capitalismo. E pro Krenak, essa mesma dificuldade que muita gente tem em entender que a Terra é um organismo vivo, ele tem em entender que o capitalismo é um ente com o qual podemos tratar. O Krenak ressalta que qual é seu interesse? Ele está interessado na caminhada que fazemos aqui, na busca de uma espécie do equilíbrio entre o nosso mover-se na Terra e a constante criação do mundo. Fala que sobraram pouquíssimas pessoas que não estão engajadas no consumo planetário, né, em destruir o planeta, e que essa gente, que é pouca, mas existe, é a cura para a febre do planeta Terra, porque o nosso planeta está doente. Aí nós chegamos no texto de número 4, o Amanhã Não Está à Venda, que foi elaborada a partir de 3 entrevistas realizadas em abril de 2020. Este quarto texto, ele vai contar que estava com a sua família na aldeia Krenak, no Médio Rio Doce, que é o momento da pandemia, né? E quem estava fora retornou, e eles sabem muito bem qual é o risco de receber pessoas de fora ou assintomáticas. E que para eles ficar em isolamento não é uma dificuldade, porque eles já vivem encurralados e refugiados em seu próprio território há muito tempo. Uma reserva de apenas 4.000 hectares, que deveria ser muito maior na visão dele, se a justiça fosse feita. E que esse confinamento os estava deixando, na verdade, mais resistentes. E que já fazia muito tempo que eles, da aldeia Krenak, estavam em luto pelo Rio Doce, que ele não imaginava que o mundo traria esse outro luto. Quando ele teve uma conversa com engenheiros,
e os engenheiros disseram que poderiam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce e perguntaram sua opinião, ele foi claro. Olha o que ele respondeu. A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. E aí um dos engenheiros respondeu, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o que aconteceu com o mundo foi obrigado a parar durante a pandemia. Fala sobre o ex-presidente da República, que chegou a dizer que os brasileiros podem mergulhar no esgoto e não acontece nada. Ele acha isso uma decisão de morte, que é uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E lá ele já chegou a mencionar, no primeiro texto, sobre a questão do vírus ter escolhido a humanidade. Ele traz isso novamente, que o vírus está discriminando a humanidade, porque ele não ataca animais, não ataca as árvores, nem nada disso. A natureza segue, o vírus não ataca outros seres. E quem estaria em pânico, então? Segundo ele, os povos humanos e seu mundo artificial. Para ele, a gente tem que abandonar o antropocentrismo. O homem não é o centro do universo e não vai fazer falta na biodiversidade. Sobre aquela polêmica que havia no período da pandemia de vamos isolar os idosos porque alguns vão morrer mesmo e isso é inevitável. Ele considera uma declaração insensata, que para ele não há sentido. A economia é uma criação da humanidade. Então, como você pode, quando algo que afeta a humanidade, priorizar uma criação dela? Como você pode banalizar a vida, dizer, seu pai, sua mãe vão morrer, mas alguns vão morrer. Então, na visão do Krenak, governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. E a experiência, ele comenta que a experiência que ele tem, a relação que ele tem com a natureza, já foi ridicularizada por muita gente que vive na cidade, que quer tirar sarro. Nossa, ele conversa com a árvore, abraça árvores, conversa com os rios, como se ele fosse um alienado, como se ele fosse um louco. Ressalta também que não programa atividades para depois, para o futuro, que a gente tem que parar de ser convencido, que nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, nós temos de parar de vender o amanhã, que é o que faz referência aqui ao título do texto. E ele acha um absurdo que tem gente que durante a pandemia, estava adiando compromissos, como se depois pudesse fazer tudo o que não tinha dado para fazer. E ele acha isso um absurdo, que você deve viver o presente, que o futuro é aqui e agora, pode não haver o ano que vem. Para finalizar esse texto, ele comenta que espera que a humanidade não volte à normalidade. Por quê? Com essa destruição do planeta? Porque se voltar à normalidade, não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Que nós não podemos voltar àquele ritmo. Ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. E a gente sabe que a humanidade voltou àquele ritmo, né, gente? Então, complicado, muito complicado. O último texto é intitulado A Vida Não é Útil, que também é título do nosso livro. Ele foi elaborado a partir de uma conversa como Adiar o Fim do Mundo, de março de 2020, de uma live com os jornalistas livres em junho de 2020 e de uma entrevista a Fernanda Santana
de janeiro de 2020 também. Inicialmente, o Krenak nos diz aqui que nesse momento nós estamos sendo desafiados pelo que ele chama de erosão da vida, porque a cada passo que a gente dá em direção ao progresso tecnológico, a gente está como uma erosão, né? Devorando alguma coisa por onde passamos. Ele dá o exemplo de um neném que usa fralda, produtos de higiene, roupinhas, brinquedos, que esse neném, sem ter a menor consciência, está involuntariamente predando o nosso planeta. E nós estamos desaparecendo com os mundos que nossos ancestrais cultivaram. Sem tudo isso que a gente hoje considera indispensável, mas isso nem existia. E quem mais sente isso são os povos da floresta. Por quê? Porque eles veem a mata sumir, a abelha, o colibri. Quando eles vão caçar alguma coisa, eles têm que ir cada vez mais longe para conseguir a comida. Ou seja, o mundo ao redor deles está sumindo e quem vive na cidade não tem essa mesma percepção. Porque, eu quero comprar um pão, eu vou à padaria. Eu quero comprar uma carne, eu vou ao açougue. Diferente dos povos das matas. Comenta que um dia ele fez um comentário público de que essa ideia de sustentabilidade era uma vaidade pessoal e que muita gente ficou brava com isso, irritada com isso, dizendo que a formação dele estava prejudicando uma série de iniciativas. Ele considera, gente, que isso de sustentabilidade é um mito. Para ele, a vida é tão maravilhosa e assim, é uma bobeira isso da mente tentar dar uma utilidade a ela, que a gente tem que aproveitar a vida, fruir a vida é fruição. Então, olha que coisa mais absurda, olha uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou. Gente, para ele tudo isso é uma historinha ridícula, porque a gente tenta transformar a vida em uma coisa útil. Para ele, a vida não é útil. A gente tem que parar de querer buscar utilidade em tudo. Tudo que eu faço tem que ser útil para alguma outra coisa. Na visão dele, a gente tem que viver a experiência de fruir a vida de verdade. Mas e as pessoas pobres? E as pessoas que estão na miséria? E as guerras? Tudo isso foi criado pela humanidade. Então, ele diz que os brancos, o pensamento vazio dos brancos, não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Eles acham que o trabalho é a razão da existência. E assim, ficam horrorizados com isso de, vou fruir a vida. E dizem, consequentemente, que os povos indígenas são preguiçosos. Bom, para finalizar, ele diz que a mudança no planeta, mudança no clima do planeta não deixa ninguém de fora. Então, mesmo que tardiamente, está sendo despertada uma consciência de que os povos originários ainda guardam vivências preciosas que podem ser compartilhadas. E os Krenak decidiram que estão dentro do desastre, que ninguém precisa vir tirá-los dali. Toda vez que você vê um deserto, você sai correndo, que eles vão atravessar o deserto, eles vão enfrentar tudo o que está acontecendo. Gente, é isso que nós temos aqui no A Vida Não É Útil. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem o nosso vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau!